Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Ian Matheus, sou graduando de Oceanografia da UFPA. Vou apresentar para vocês um seminário sobre um artigo que foi publicado na revista Marine Chemistry. O nome do artigo em português é Concentrações dissolvidas e especiação orgânica de cobre no estuário do rio Amazonas e pluma de mistura. Os autores desse artigo foram a Adrienne, Hannah, Michael, Pablo, Marta e Andrea. Bom, esse seminário faz parte da disciplina de Oceanografia Química 1 da professora Silvia Kawakami. Bom, vamos para a introdução. O rio Amazonas é o maior rio do planeta, correspondendo por cerca de 15 a 20% de toda a entrada fluvial de água doce no oceano, tornando uma importante fonte de evidências de metais, macronutrientes e de matéria orgânica dissolvida para o Oceano Atlântico. Apesar das grandes perturbações antrópicas recentes na área de captação do Amazonas, os dados sobre vestígios de metais como cobre no estuário do Rio Amazonas e na pluma de mistura associada ainda são raros. Ou seja, existem evidências e esse trabalho foi feito justamente para mostrar se existe ou não a presença de cobre no Amazonas. Além disso, atualmente não existe dados nessa região para ligantes ao cobre, que regem a quantidade de cobre biodisponível, ou seja, elementos ligados ao cobre. O objetivo do trabalho, como eu citei anteriormente na introdução, o objetivo é estabelecer se os rios Amazonas e Pará eram fontes significativas de cobre dissolvidos no Oceano Atlântico Norte tropical e avaliar se uma mudança nas concentrações e especiação de cobre poderia impactar o ecossistema em águas costeiras e estuarinas. Falando agora sobre a área de estudo, no slide mostra o mapa do, da foz do Rio Amazonas, com alguns pontos específicos. O ponto preto, a bolinha preta, é o transecto do Rio Amazonas, que é toda a sua área de influência do Rio Amazonas. O triângulo verde é o transecto do Rio Pará, que é a área de influência do Rio Pará. O quadrado amarelo significa o cinturão de manguezais da costa paraense. O losango azul é a pluma do norte, que nada mais é que a junção do Rio Amazonas com o Rio Pará, que é transportada através da corrente norte brasileira, que corre de sudeste a noroeste do país. Essa pluma do norte leva feições dos dois rios, do Rio Amazonas e do Rio Pará. Já o X é a própria corrente norte brasileira, que acontece com maior intensidade, um pouco mais afastado da costa, um pouco mais longe do continente, ocorre com maior intensidade, a corrente norte brasileira. Continuando na área de estudo, o gráfico mostra a superfície de salinidade, ou seja, a salinidade na superfície da água. Os pontos mais claros no mapa são de salinidade mais baixa, quase zero, que é o mais branco, zero. E o mais escuro, o ponto mais escuro, são de alta salinidade. No mapa podemos ver que ao próximo à costa a salinidade é menor e longe da costa a salinidade aumenta muito, com exceção a parte mais à direita, os pontos mais à direita no mapa que são muito azul escuro perto da costa. Falando agora sobre a coleta de amostras, as coletas foram feitas nos dias 29 de abril a 20 de maio de 2018, no período sazonal de alta vazão do rio. Ou seja, no período que o rio está vazando mais, tá? Sua maior vazão. Isso pode explicar o fato da foz do rio Pará e do rio Amazonas estarem com baixa salinidade, como foi mostrado no slide anterior. As amostras para análise de concentração de cobre foram filtradas a bordo, inseridas em frasco de polietileno e limpos com ácido acidificadas a pH-2, armazenados e congelados a temperatura de -20 graus Celsius. Além do que eu falei anteriormente, também foram feitas análises de clorofila A,
carbono orgânico dissolvido e macronutrientes como nitrato e silicato. Foram feitas também análises na concentração de cobre, que é o foco do trabalho, né, o foco principal do trabalho, e análises de ligante orgânico de ligação ao cobre, ou seja, elementos que se ligam, elementos orgânicos que podem se ligar ao cobre. Também foram feitas análises de substâncias úmicas, eletroativas e extração e análise em fases de sólida. Esses, essas, esses dois tópicos finais eu não vou entrar tanto profundo porque eu não acho tão necessário isso. Eu vou focar mais na concentração de cobre e dos macronutrientes. Falando agora sobre resultados da salinidade. É, isso já é um prelúdio dos resultados do trabalho, né? A salinidade variou nos seguintes transectos. No transecto do rio Amazonas, a salinidade variou entre 0,3 e 35 unidades de salinidade. No transecto do rio Pará, a salinidade variou entre 0,4 e 28 unidades de salinidade, que foi uma variação menor do que do rio Amazonas. Já na Pluma Norte, a salinidade variou entre 10 e 26 unidades de salinidade, que é uma variação menor do que os outros dois acima, mas ela começa com salinidade 10, que é um pouco alta em relação aos outros dois. Falando agora sobre resultados, vemos que as concentrações no gráfico A de clorofila, no gráfico B de carbono orgânico dissolvido, no gráfico C silicato, no gráfico D nitrato e no gráfico E fosfato. Sendo que nos gráficos C, D e E, que são os gráficos de baixo, são o foco do seminário, que são os macronutrientes. Tá. Os pontos eu já citei anteriormente, mas só para lembrar, o ponto preto é o transecto do Amazonas, o triângulo verde invertido é o transecto do Rio Pará, o quadrado amarelo é o cinturão de manguezal, o losango azul é a pluma norte e o X é a corrente norte brasileira. Bom, as concentrações no gráfico mostra a salinidade no eixo X e as concentrações dos nutrientes no eixo Y. Focando no gráfico A, que é de clorofila, a gente vê que o transecto do Rio Amazonas, que é o bolinha preta, mostra uma grande variação dele ao longo da salinidade, desde a salinidade zero até chegar a 30, 35, tem a presença dele, com concentrações que aumentam e diminuem, pode chegar a concentrações passando de 10. Já no Rio Pará, no transecto do Rio Pará, também mostra uma grande variação de salinidade, aguenta até passando 20 de salinidade. E tem um ponto mais lá em cima de concentrações, chega a quase 30 de concentração, com quase 30 de salinidade também. Já no quadrado amarelo, estou falando do gráfico A, isso, só para não ficar bem explicado. No quadrado amarelo, que é a concentração de manguezais, estão tudo reunidas em baixas concentrações, né? Bem baixas concentrações ao redor da salinidade 30. Ali, 29, 30, 31. E bem ao lado tem a corrente norte brasileira, que é o X ali, que está na concentração de sal, está na salinidade bem alta, só que concentração baixa. A única vez notada foi essa. Já no gráfico B, que mostra o carbono orgânico dissolvido, mostra um movimento meio que uniforme. As concentrações são altas com a salinidade baixa, e à medida que a salinidade vai aumentando, todas as concentrações de carbono orgânico dissolvido vão diminuindo gradativamente ao longo do aumento da salinidade.
Não vou citar cada um deles porque todos mostram o mesmo movimento, assim, vai diminuindo com o aumento da salinidade, até quase 30, até quase 40, na verdade, unidades de salinidade. Vale ressaltar também que no quadrado amarelo, que é cinturão de manguezal, um gráfico B mostra uma alta concentração, mesmo com a salinidade alta também, e comparado aos outros gráficos que eu vou falar futuramente, né, mais para frente, mas é a maior concentração de carbono orgânico dissolvido com a salinidade. Os outros gráficos mostram a concentração bem abaixo dessa média, tá bom? Já no gráfico C, que mostra o silicato com a salinidade, né? Mostra também uma alta concentração do nutriente em baixa salinidade. E à medida que a água vai ficando mais salina, as concentrações de silicato vão diminuindo. Vai notar o transecto do rio Amazonas, que é a bolinha preta. Ela tem alta concentração em baixa salinidade, e à medida que vai aumentando a salinidade, ela vai caindo a concentração. E vai ressaltar também o manguezal, que é o amarelo, o quadrado amarelo, que está concentrado em alta salinidade ali. E bem no ladinho, a corrente norte brasileira, que está a concentração quase 40. Num gráfico D, mostra uma situação um pouco mais bagunçada, digamos assim. Mostra o nitrato, né? Nitrato pela salinidade, e mostra as concentrações pelo menos no transecto do Amazonas, muito variadas. Em baixa salinidade, tem altas concentrações de nitrato, mas também encontra-se em alta salinidade concentrações de nitrato, assim como a Pluma Norte, que varia bastante entre eles, e o que não varia tanto é o manguezal, né? O mangue, que é o amarelo, que fica sempre restrito naquela área de salinidade 30, mais ou menos 30, com baixa concentração. Falando agora sobre o gráfico E, que é o fosfato, mostra também uma grande variação, grande concentração dos nutrientes em baixa salinidade, como o transecto do Amazonas, que é a bolinha preta, ele vai diminuindo à medida que a salinidade vai aumentando, mas ainda assim aparecem grandes concentrações de alta salinidade. O que eu estou destacando sempre é o manguezal, que fica sempre ali em baixa concentração na salinidade por volta dos 30. E logo depois dele vem a corrente norte brasileira, que fica concentrada com uma salinidade maior que 30. Já a pluma, já a pluma norte, né? Não varia tanto assim, está entre 10 e mais ou menos 20 de salinidade. As concentrações não variam tanto. Já do Rio Pará, tem um salto ali das concentrações, mais ou menos na salinidade 10, que as concentrações passam de 1, mas em geral ele fica na salinidade baixa, no transecto do Rio Pará. Agora falando sobre o cobre em relação à salinidade. No gráfico A mostra as frações no tamanho dissolvido, que é de que é menos 0,2 micrômetros no gráfico A. No gráfico B mostra partículas menores ainda, que é partículas solúveis, que é de menos 0,015 micrômetros. Tá, no gráfico, a legenda continua a mesma, né, dos outros, que vocês estão familiarizados já. E mostra, vai citar aqui no gráfico A, no gráfico A e no gráfico B, a concentração do manguezal, que sempre por volta dos 30 de salinidade, mais ou menos 30 de salinidade, e ocorre uma forma familiar às outros gráficos que a gente viram anteriormente, que tem uma maior concentração em salinidade baixa, e à medida que a salinidade vai aumentando, as concentrações vão diminuindo em
os pontos de coleta no Transecto do Rio Amazonas, Rio Pará, na Pluma Norte e já na corrente norte brasileira sempre fica voltada ali para cima dos 30 de salinidade, 30 unidades salinas. Ou seja, tem a presença de cobre no Rio Amazonas, no Rio Pará, mas com grandes concentrações em baixa salinidade e se afastando da costa, né, que a salinidade aumenta, as concentrações de cobre diminuem. E aqui estão as referências. Espero que tenha gostado do trabalho e desde já agradeço a atenção. Até a próxima.